Legal. Estamos começando aqui nosso bate-papo de hoje, dia 12 de abril. Eu tenho aqui o pessoal aqui no Zoom e transmissão no Facebook Live também. Quarentena, né? Pois é, quarentena. Poxa, estamos aí na santa paz, todos bem aí, todos em ordem, todo mundo saudável. Cadê esse Martins? Esse Martins está na cozinha, resolveu fazer um nhoque hoje aí, aqui é 1h da tarde ainda. Então, para nossa janta, daqui a pouco ela vem dar um oi para vocês aí. O interessante da coisa é que uma coisa que eu preciso falar para todo mundo é o seguinte, ó. Tivemos conferência geral, tá? Maravilha, espetacular. Agora, antes da conferência e depois da conferência geral, tenho recebido várias indagações de pessoas, membros da igreja, amigos, falando: Martins, faz aí um vídeo aí falando sobre sinais da segunda vinda. Já me convidaram para com certeza duas aulas de instituto, talvez 3 aulas de instituto, para falar sobre sinais da segunda vinda. E eu tô fugindo da coisa. Olha, esse é o tipo de assunto que, para mim, eu prefiro que os profetas, videntes e reveladores, os apóstolos, falem sobre isso, não um professorzinho de religião como eu. Porque, olha, é aquilo. Quer saber os sinais da segunda vinda? Lê nas escrituras, vê o que os profetas modernos falaram e assiste os noticiários. Aí, onde a gente vai ver os sinais da segunda vinda. Eu comentar que isso ou aquilo, que o Covid-19 é um sinal, olha, não cabe a mim. Não cabe a mim. Além do que, não esqueço, todos vocês sabem muito bem disso, inclusive vocês que estão aqui no Facebook Live, que o Salvador mesmo disse que nenhum homem sabe o dia e a hora. Nem os anjos no céu sabem o dia e a hora. Então, esse fica a critério de nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo, tá? Eles sabem, Deus e Jesus Cristo sabem quando vai acontecer. Quanto a nós, ele falou: olha, vigiai e orai. Tá bom, então a gente vigia e ora, e fazemos. Agora, para mim, a melhor mensagem sobre a segunda vinda que eu vi foi quando o presidente Nelson, na semana passada, anunciou esses novos templos. Para mim, aquilo aí foi a mensagem mais clara. Você, olha, segunda vinda ou não segunda vinda, a obra continua. Consequentemente, nossas vidas têm que continuar também. Muito embora com limitações aí por causa dessa quarentena, mas olha, a gente continua aí fazendo o que a gente pode da melhor forma que a gente conseguir fazer. Então, para mim, a questão de segunda vinda, para mim, é muito clara. Olha, não se preocupe com a segunda vinda, ela vai acontecer. Quando acontecer, nesse meio tempo, a gente vive a vida. E uma outra coisa que, interessante, isso eu notei com muitos meus alunos também. Existem muitas pessoas que pensam que quando o Salvador voltar, todo mundo vai ressuscitar e todo mundo vai ficar imortal. E não é bem isso que está nas escrituras. Muitos sim vão ressuscitar, mas não está dizendo que todo mundo vai ressuscitar. Tá parado, sim. Oi? Alguém está falando aí, mas não é comigo. Olha, você está falando com a patroa aí, desliga o microfone. Desliga o microfone, então. Então, olha, o seguinte, olha, veja bem. Quando o Salvador retornar, de fato, a promessa é que os justos vão recebê-lo nas nuvens, mas os justos não vão se tornar seres imortais naquele ponto. Não. O mundo, a vida vai continuar. Nós vamos continuar. Olha, precisamos fazer bilhões e bilhões de ordenanças nos templos para todas as eras da história da humanidade. E essas ordenanças têm que ser feitas por seres mortais.
Então, olha, nós vamos continuar tendo nossos trabalhos, vamos continuar tendo nossas famílias, casando, tendo filhos, educando os filhos. Vamos precisar de escolas, de professores, provavelmente usando tecnologias avançadas. Mas vamos precisar de comida, vai precisar ter gente plantando, precisar de fazendeiros, sistemas de distribuição, transportes. Tudo isso vai precisar durante o milênio. Milênio não vai ser o céu, tá bom, mas a terra vai receber a glória paradisíaca, sim, tudo bem, mas eu não acredito que no milênio eu vou só estender a mão e pegar lá uma fruta para comer. Não, eu vou querer ler minha pizzazinha ali, se eu estiver vivo no milênio, eu vou querer minha pizzazinha. Então, eu não estou imaginando que eu vou ter que pegar lá, plantar o trigo eu mesmo e fazer a farinha de trigo eu mesmo, não. Vai ter gente especializada para fazer isso. Doutrina e Convênio, seção 61, diz que as crianças que nascerem no milênio vão viver até a idade de uma árvore. Não disse qual árvore. Mas assim sendo, significa que nós vamos precisar ter cientistas que vão descobrir a cura para o câncer, a cura para a gripe, a cura para uma porção de doenças, porque vai permitir as pessoas terem essa longevidade durante o milênio. Então, pode continuar estudando aí, não se preocupe com a segunda via não, pode continuar estudando aí sua medicina, sua odontologia, sua arquitetura. Vamos construir cidades, vamos construir cidades de Sião. Sim, então vamos precisar de engenheiros, vamos precisar de construtores, eletricistas. Mas vai ser energia solar, tá bom, então vamos precisar de engenheiros e técnicos nessa área. Então, olha, a vida vai continuar. Então, a gente não precisa perder o sono por causa da segunda vinda. Jesus vai voltar na hora que ele achar que deve voltar, ou que Deus, nosso Pai, achar que Jesus deve voltar. Tudo bem. Nesse meio tempo, a gente toca o nosso barco. Ok? Muito desse povo aí. Tá aqui, ó. Zé Luiz Torres. Grande amigo meu aí, foi meu presidente de quórum de eldres. Aí, Torres, viu só? Naquela época, você veio lá na minha casa, eu era um sumo sacerdote, você presidente no quórum de elders, quis me dar uma bênção, eu falei, não, porque você é presidente no quórum de elders, viu só? Aí, ó, 40 anos depois, agora, tá aí, olha, eu sou membro de um quórum de elders. Homem, seu menino, tu tava lá adiante do tempo, viu? Mas aí, ó, Torres aqui me fez uma pergunta. Eu aprendi muito com você. Aprendi muito. 1 mais 1, 2 mais 2. Não. Torres, eu fomos sócios. Nós fomos sócios. Mas, ó, tem história. Torres me fez uma pergunta aí que acho que algum de vocês vão achar interessante. Sobre o negócio aí de filhos de perdição. Acabei de falar então de segunda vinda, não se preocupe com segunda vinda. Então, olha, filho de perdição é o seguinte, olha, não se preocupem com eles também. Agora, o que nós entendemos, eu não vou poder dar uma resposta completa para vocês aqui, mas o que nós entendemos é o seguinte: para se tornar um filho de perdição, tá? Precisa ser muito mais do que se afastar da igreja, apostatar, muito mais do que isso. Se o nosso entendimento estiver correto, tá, das coisas que estão na seção 132, Doutrina e Convênio, versículo 26 e 27, e algumas explicações que o profeta Joseph Smith deu, que estão lá em Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, que é o livro que eu espero que seja republicado no Brasil, aquele livro de 1974, mas com uma nova tradução. A tradução de 1974 não é tão boa assim, não. Então, de acordo com as explicações do profeta Joseph Smith, a ideia seria o seguinte: olha, filho da perdição são aquelas pessoas que tiveram o seu chamado e eleição confirmados, ou seja, eles tiveram a exaltação deles seladas a eles. Doutrina e Convênio 132, versículo 49. E seção 131, versículos 5 e 6. A mais segura palavra de profecia. Saber que está selado para a vida eterna por profecia e pela autoridade do sacerdócio. E aí o profeta Joseph Smith diz: é impossível ao homem ser salvo em ignorância. Que
9 entre 10 discursantes na igreja dizem que isso aí então é importante ir para a escola, estudar, tirar boas notas. Mas você vê que o profeta Joseph Smith não estava falando de estudo secular. A ignorância que ele estava falando era ignorância da nossa salvação. É impossível ser salvo, é impossível receber a sua exaltação a menos que você saiba que a sua exaltação está garantida. Essa é a mais segura palavra de profecia. Então, nós entendemos o seguinte: depois que uma pessoa recebe essa bênção, que também é conhecida como a segunda unção, alguns de vocês já ouviram esse termo, tá? Se depois de ter a sua exaltação selada a si, aquela pessoa então sair em rebelião contra Deus, a pessoa declarar guerra contra Deus, aí então aquela pessoa se torna um filho da perdição. Ou seja, filho da perdição, nenhum de nós viu ninguém, e eu espero nunca ver ninguém que esteja nessa situação. Mas é uma pessoa que numa certa época, tá, era uma pessoa excelente, membro da igreja, fiel em todos os aspectos, e que o Senhor teria então, a ponto do Senhor selar a exaltação daquela pessoa. Dizer, olha, está garantido para você, você tem um lugar garantido na glória celestial comigo. E depois disso, a pessoa então se rebelar contra Deus. Ela não perde o testemunho, não. O que é interessante, entendendo bem as palavras do profeta Joseph Smith, a pessoa sabe que Deus vive, sabe que Jesus vive, que Ele é o Cristo. Simplesmente o que acontece é que a pessoa desenvolve um ódio contra Deus, contra Cristo, contra a igreja de Cristo, e sai em campo em rebelião contra Deus, guerreando contra Deus, tal como o diabo. Isso é que é ser um filho da perdição. Então, olha, não precisa perder noite de sono com isso daí. Os membros das nossas alas e ramos que estão afastados agora, que eu não quero mais saber dessa igreja, que não sei o que, olha, ainda tem esperança para eles. Tá? Todos eles têm esperança. Diga. Presidente, eu estava vendo algumas coisas frequentes. E lá em Apocalipse a gente diz que tanto Apocalipse quanto o Doutrina e Convênio cita que uma das coisas que vai acontecer antes da segunda vinda é guerra. Mas homem, quando foi na história desse mundo que não teve guerra? Mas homem, que pergunta. Então faça a pergunta, homem, que coisa. Olha lá, Sister Figueira tá lá em Macapá ficando já entediada lá. Pra que eu entrei nessa conversa aqui? Diga, faça a sua pergunta. Muita guerra, e que uma dessas nações ela vai levantar guerra contra as outras. E eu tenho visto muitas ações preocupantes por parte da China de proibir os cristãos, proibir a igreja, proibir que as pessoas sejam usadas, impedir, fazer com que eles tirem os atos, os símbolos religiosos de Jesus Cristo. Será que essas coisas acontecem no cumprimento dessa profecia? Aí, ó, você assistiu a conferência geral domingo passado, né? Aonde foi que o presidente Nelson anunciou templos? Anunciou templos, mas é só para os expatriados. Só os expatriados podem frequentar, aqueles que negaram. Ao contrário. Ao contrário. Vai lá ler o que está escrito lá. Turista não pode frequentar, não vai poder frequentar o templo, não. Mas os chineses que vão à igreja, eles foram expatriados de sua parte. Mas eu tô falando pra você aqui, olha aqui, é o seguinte. Na China comunista, a igreja tá organizada da seguinte forma: tem ramos separados para nativos, chineses nativos, e para estrangeiros. Então, quando você vai à igreja, e eu fui 2 vezes à igreja em Beijing, eu estive em Beijing 2 vezes frequentei a igreja lá. E o esquema é o seguinte: você vai na reunião sacramental lá, um dos primeiros anúncios é: olha, irmãos e irmãs, quando terminar as reuniões, vocês têm que ir embora. É estranho o negócio. As boas-vindas já vem também com a despedida. Vocês precisam ir embora.
Quando ia para a escola dominical, olha, não esqueça, irmãos e irmãs, quando terminar as reuniões, vocês têm que ir embora. Porque a regra é que os expatriados e os nativos não podem assistir reuniões juntos. Então você tem lá, por exemplo, na época que eu fui, em 2004, e tive de novo em 2005. Inclusive eu levei Sister Martins comigo. 2006, levei Sister Martins comigo. O que acontecia era isso. Tínhamos a reunião do ramo internacional de manhã e o ramo chinês à tarde, para que os dois não se encontrassem. Calhou que eu fui convidado para, Sister Martins e eu fomos convidados para almoçar na casa do presidente do Quórum de Elders, que era um coronel da Força Aérea Americana lá, mas ele tinha reunião do comitê executivo depois das reuniões. Então nós ficamos lá esperando por ele, tinha carona, né? E aí começaram a chegar os chineses. Irmão Martins, você por aqui? Não, eu não estou aqui, eu sou um holograma. Lembro, vocês não podem se encontrar comigo, eu sou só um holograma. Então, mas foi legal. Então era assim. Então, o anúncio que o presidente Nelson fez sobre o templo em Xangai, tá, especificamente indica que aqueles que são residentes lá na China, são os membros daqueles ramos, vão poder frequentar o templo. Turistas não. Tá, então olha, não se preocupe. Olha, China, olha aqui, ó, vou contar uma historinha para vocês aqui. Tinha um irmão aqui na BYU Havaí que, só para vocês verem o respeito que o governo chinês tem para com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que é o seguinte, olha, ele falou o seguinte, olha, esse era um senhor que era um vice-presidente aqui da BYU, conversando com um alto oficial do ministério, tá, que cuida das religiões lá na China. Ele falou o seguinte, olha, nós gostamos de vocês, nós gostamos dos mormons. Se dependesse de nós, tá, nós deixaríamos vocês mandarem seus missionários para cá, ter suas capelas, construir templos, fazer o que quisesse. Porque nós confiamos em vocês. Toda regra que nós impomos, vocês obedecem. Tem as outras igrejas lá, ele falou, tem outras igrejas aí que estão sempre contrabandeando literatura, fazendo reuniões secretas, nós dizendo para eles não fazer, eles fazem, e nós não confiamos neles. Mas então ele disse, se nós fôssemos abrir para vocês, teríamos que abrir para essas outras igrejas também. E nós não queremos abrir para essas outras igrejas. Então está fechado para todo mundo. Isso é para vocês terem uma ideia do relacionamento que existe, a confiança que existe do governo chinês com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Eu mesmo estive numa conferência acadêmica lá, e eu me lembro de estar numa das últimas sessões lá. Tinha lá um antropólogo americano fazendo uma apresentação. E a monografia dele era sobre fatores que levaram ao sucesso de religiões mundiais. Então eu estava fazendo uma análise comparativa entre o cristianismo, o islamismo e o budismo. Muito bem, o cara fez lá, falou os 20 minutos dele lá, não sei o quê. E aí depois então teve uma resposta de um pesquisador chinês. Eu tenho nos meus arquivos o nome desse pesquisador. E ele falou lá em mandarim, que eu não falo mandarim, falou lá, mormonismo. Opa, peraí, entendi mormonismo ali. Tá bom, o cara falou. Depois então ele, num inglês meio macarrônico lá, ele fez um resumo do comentário dele. Ele estava criticando o trabalho do antropólogo, dizendo, trabalho incompleto. Se fala religião mundial, precisa incluir mormonismo. Eu olhei assim e falei, caramba, eu tô aonde? Tô em Beijing? Isso aqui é Beijing? E aí, depois que terminou a conferência, eu vi esse senhor, fui lá cumprimentá-lo, falei, muito prazer, eu sou o professor Marcos Martins, da BYU Havaí. Antes de eu falar Havaí, o homem já estava, BYU, me cumprimentando assim. Eu falei,
Que negócio é esse aqui? Os caras são fãs da gente. Então é aquilo, ó. Se vocês forem lá um dia visitar a China, vão, tirem retrato, não sei o quê. Não contrabandeia livro de Mormon, tá? Não fica esquecendo o livro de Mormon lá na gaveta do hotel. Não façam isso, tá? Porque vai queimar o filme. Inclusive, essa conferência que eu fui, eu sabia quem eram os participantes. Antes de eu ir, eu telefonei para a presidência da área em Hong Kong, avisando que eu estava indo, pedindo instruções, perguntando se eles teriam alguma instrução para mim. Eu falei para eles aonde era a conferência, em qual universidade, quem seriam os participantes, e era gente da grossa que ia estar lá. E eles me disseram, olha, conversa com 70 de área. Tem um 70 de área em Beijing. A gente sempre tem um 70 de área em Beijing. Na época era um chinês canadense. Então eu telefonei para ele, conversamos uns 40 minutos no telefone, com ele me dando instruções. O que estava acontecendo, quais eram as coisas que o governo da China estava negociando com a igreja e quais eram as coisas que a igreja preferiria não negociar com eles. Porque ele sabia que, ele falou, olha, provavelmente eles vão convidar você para ir no escritório deles lá, na Academia Chinesa de Ciências Sociais. E eles vão querer tentar pegar mais informações de você. Então ele me falou, olha, o que está acontecendo é isso, a igreja quer isso, eles querem aquilo, e os pontos são esses, e não deu outra. Quando eu estava lá na conferência, conversei com um professor lá, um pesquisador que eu já conhecia, que eu tinha me encontrado com ele aqui no Havaí. Ele não falava inglês, ligou para uma colega dele que fala inglês, passou o telefone para mim, ele está convidando você para ir no escritório dele. Eu falei, opa, já vi esse filme. E não deu outra. Os caras queriam negociar através de mim, queriam ver se eu fugi do assunto. Mas é assim, se vocês forem à China, não queimem o filme. Porque o relacionamento da igreja com o governo chinês é excelente. O Senhor vai abrir mais na hora que ele resolver abrir mais. Mesma coisa com os países do Oriente Médio, do mundo muçulmano. Nós temos muitos amigos em muitos países onde nós não temos igreja. Tá? O Senhor vai cuidar disso. Agora, as guerras e as complexidades, as perplexidades das nações, deixa acontecer. Deixa acontecer a eleição. Em relação àquelas pessoas que, por exemplo, assassinos, pessoas que fazem com requintes de crueldade, eles podem ter na categoria de, por exemplo, derramar sangue inocente. Não aquela pessoa que é doente, que tem um problema psicológico, mas aquele que faz realmente, que é uma pessoa má, de má índole, faz com requinte de crueldade. Eles também não podem ser considerados no futuro, né? Claro, os filhos de perdição nesse sentido, olha, esse tipo de pessoa. Para a gente poder responder essa pergunta, Torres, a gente precisaria saber, dentro do cérebro humano, aonde está a raiz da maldade. E isso. O que faz esses processos eletroquímicos, tá? Esses processos eletroquímicos que fazem raciocínio, memória, emoções, aonde está o mecanismo que cria maldade, violência? Antes de a gente responder qual vai ser o destino eterno dessas pessoas, precisamos saber isso. Agora, o Senhor sabe isso. Então, no momento... claro que a gente não teria capacidade de... Por todas essas situações que você colocou. Mas o Senhor, com certeza, ele saberia que aquela pessoa, que aquele homem, ao ser julgado, cairia nessa condição. E por que eu estou falando isso? Porque de manhã, quando eu estava estudando, que eu não sei se eu consegui colocar escrevendo, eu estava pensando qual falou, que Paulo diz que existem 3 graus de glória, né, com intensidade diferenciada. Se Satanás não tem um corpo físico e vai existir a condição de filhos de perdição, quer dizer, pessoas que caíram nessa condição aqui nessa vida, se elas ressuscitarem, elas vão ter um corpo. Elas vão estar num grau maior do que Satanás, que não tem um corpo. E aí a pergunta é, eu vi naquela escritura que eu li de Moroni, acho que foi Moroni, não, acho que é Palavras de Moroni, não sei se foi isso que eu vi, Palavras de Mormon, né?
Ele fala sobre, acho que é o 27, que ele fala a respeito de que serão jogados fora. Quer dizer, é como aquela que eu estava conversando com a minha esposa. Porque mesmo na videira brava, o Senhor de várias vezes, né, quando ele fala sobre o Senhor das Vinhas, ele fala, ele cuidou, pegou a brava, fez enxerto, quer dizer, em determinado momento não adiantava, nem enxerto não servia mais para fazer, ele foi e queimou. Aí eu fiquei nessa situação. Pessoas nessa condição, se elas ressuscitam, elas ganham um corpo. Eu acredito, na minha visão, no meu conhecimento, que a ressurreição é uma forma de glorificar um corpo que foi morto e se tornou perfeito. Como ficaria isso? Quer dizer, eu entendo que, apesar de não ter lido nada sobre isso, eu fiquei refletindo sobre isso, que essas pessoas, elas não vão ressuscitar. Elas vão direto para o mundo de perdição, pro reino de Satanás. Não, peraí, pode parar. Essa foi a confusão. Tá bom. Olha, o seguinte, em primeiro lugar, é o seguinte, a ressurreição é universal, tá? Quem nasce, desculpe trazer mais notícias para alguns de vocês aqui, mas todo mundo que nasce vai morrer. E todo mundo que morrer vai ressuscitar. Então, seção 88 do Doutrina e Convênios fala de 4 ressurreições. E nós entendemos que essas seriam as ressurreições, aqueles que vão ressuscitar com corpos celestiais, terrestriais, celestiais, e aqueles que vão ressuscitar com corpos sem glória nenhuma, que é o que vão para as trevas exteriores. Tá? Tem a 4ª ressurreição. Agora, só para uma hora dessa aí, dá uma olhada em Doutrina e Convênios, seção 29, versículo 30. O Senhor diz que ele não deu todos os julgamentos dele, ele não revelou todos os julgamentos dele para nós. Tá? Por isso que quem é que tá no vento aí? Para de soprar aí no microfone aí. Tem alguém na praia aí agora aí, ó. Tem alguém na praia aí. Mas bem pertinente que falou, porque é uma coisa que é inconcebível você pensar que um capitão de Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, esses caras vão pensar o peraí, escuta, olha, não adianta perguntar pra mim, não vou ser eu que vou julgar esses manés, não. Pol Pot, Hitler, não sou eu que vou julgar. Tô nem preocupado, amigo. Eu tô mais preocupado agora é que eu tenho ainda que fazer minha declaração de renda. E esse ano eu vou levar uma cipuada do imposto de renda americano. Mais preocupado com isso do que Mao Tse-tung vai para as trevas, que Adolfo Hitler. Eu tô pouco ligando para Adolfo Hitler, Saddam Hussein. Eu não quero saber desses cabra machos lá. Deixei eles lá com as negadeiras lá. Eu não tô nem ligando. Poxa, presidente, só porque agora eu ia levantar minhas teorias aqui sobre dinossauro. Poxa. Dinossauro? Vamos falar de dinossauro. Escuta, é domingo de Páscoa. Fala de coelho, não é dinossauro. Agora, você vai falar de dinossauro. Pode uma coisa dessa, mas... Eu venço, presidente. Agora, nessa condição, o 4º julgamento, né? Aliás, a 4ª ressurreição. A pessoa, nessa ressurreição, a pessoa vai ter um corpo físico. Vai. Perfeito. Sem glória. Sem glória, mas... quer dizer, é uma coisa que eu fiquei pensando hoje sobre isso. Mas na condição dela, não ficaria sendo maior do que a do próprio Lúcifer, que não tem um corpo físico? O que você está se referindo, Torres, é uma coisa que o profeta Joseph Smith ensinou. Que ele disse que seres que possuem um corpo têm poder sobre aqueles que não têm um corpo. Isso. Inclusive ele adicionou que o diabo não tem nenhum poder sobre nós, a não ser que nós permitamos. E aí ele também adicionou que no momento que nós nos revoltamos contra qualquer coisa que venha de Deus, o diabo tem poder sobre nós. Então, o que vai acontecer lá naquela área, não esqueça lá o que o profeta Joseph Smith e o irmão Sidney Rigdon escreveram lá no testemunho deles lá, Doutrina e Convênios, seção 76. Nenhum homem sabe e não foi revelado a homem nenhum. Então, como é que eles vão lá se esbufetear entre eles? Não sei.
E aqui entre nós, não quero saber, e só não tenho raiva de quem sabe, porque eu quero ir pro reino celestial, não posso ter raiva. Achou graça, né, sister? Achou engraçado, né? O quê? Por quê? Achando que eu não posso ir? É isso? Tá rindo por causa disso? Não, claro que não. Eu gostei da parte que falo você que eu falou quero que pro você reino não celestial. pode ter raiva. Mas agora você vê julgando o pobre homem aqui, cheio de cabelo branco, fazer 61 anos na cara aqui daqui uns dias, e ela acha graça, mas eu sou obrigado a ouvir isso. Parece que tem 61 não, presidente. Não, parece que tem 60, né? Parece que tem 60. Diz isso para minhas costas. Eu estou te perguntando isso porque você sabe, claro, todo mundo sabe, você, seu pai, vocês têm uma história. É como Campanella. Ah, é? Eu tenho história? Hoje assisti um vídeo do seu pai. Você assistiu um vídeo do meu pai? Muito legal. Falando sobre médico familiar. E mesmo tempo, ele é muito atual. Muito atual. Muito atual. Mesmo usando a maneira agora de ministradores, foi uma mensagem muito atual. Seu pai. Olha, não é por ser meu pai não, mas eu vou dizer para vocês, olha, uma das coisas que ainda me impressiona é a influência que meu pai tem ainda hoje em dia na igreja. Olha, ele faleceu em 2005, em maio de 2005. Mês que vem vai fazer 15 anos que ele faleceu. Eu ainda encontro gente, quando eu viajo por esses países afora, especialmente na Ásia, o pessoal fala, poxa, eu lembro do seu pai. Você conheceu? Não. Os discursos que ele fez, conferência geral, e a história dele, e gente começa a chorar. Assim, homem, que coisa, que isso? Eu falo, como é que pode uma coisa dessa? Eu mesmo não choro pelo meu pai, e tem esse pessoal que nunca teve na mesma sala com ele, chorando lá. Fala, olha, brincadeira não. Pensa assim, olha, quando eu morrer, se as pessoas sentirem por mim metade do que sentem pelo meu pai, eu já vou estar tranquilo lá no mundo espiritual, viu? Mas vai ela rir de novo. Lá tá a mulher rindo de novo. Aqui, ó, vou clicar você fora aqui, porque aqui a mulher fica achando graça de mim. Olha o som da gaita. Pois é, o som da gaita. Eu queria fazer uma pergunta, por isso que eu abri o áudio aqui. Eu acho que essa pergunta aqui é interessante para todo mundo aí. Você acha? Tá bom, tudo bem. Jesus Cristo, petição, Evangelho, Livro de Mormon. Mas tem uma pergunta que eu acho interessante. Chega toda a conferência e a gente sempre fica lá, quando vão chamar os 70, eu sempre fico lá, será que vão chamar o Martins? Será que vão chamar o Martins? Eu fico orando. Como é que é isso daí? Nunca teve uma especulação? Aqui, ó, deixa eu dizer pra vocês, tá? Aqui, ó, vou dizer pra vocês duas coisas, tá? Que eu já falei pessoalmente com um ou outro de vocês aí, tá? E com alguns outros aqui. E aqui, ó, deixa eu só avisar aqui o pessoal que tá aqui no live, aqui no Facebook. Eu tô com um bando de gente aqui no Zoom, tá? E vocês estão pegando só a rebarba aí da conversa aí, mas obrigado por estar assistindo. É o seguinte, olha aqui, ó. Quanto mais as pessoas falarem nisso, tá? Menor vai ser a chance de eu ter um chamado desses. Porque se tem uma coisa que a primeira presidência e o Quórum dos 12 não querem, é estrelismo entre autoridades gerais. Então, gente que é muito visível, que é muito não sei o que, eles dizem, olha, obrigado, irmão, você está fazendo um excelente trabalho aí, continue prestando seu testemunho, mas fica por aí mesmo. Tá? Isso é uma coisa. Número 2, tá? Então aquele negócio, torcida organizada, esqueçam, não falem, ó. Ok? Número 2 é o seguinte, olha, se por acaso um dia acontecesse isso, vocês não iam estar falando comigo agora. Ia acabar esse negócio, presidente, tem uma pergunta para você. Eu ia responder sim, dizendo, procure seu bispo, Helder, procure seu presidente de estaca, sister. Tá bom? Então, vocês iam perder isso daí, essa boca aí de perguntar qualquer coisa, qualquer hora, e a gente conversa aqui online, não sei o que, eu respondo, vai a escritura, a gente fala face a face, e acabar essa mamata. Fazer live aqui,
dar aula de instituto e não sei o que, fazer serão. Porque a autoridade geral, quando faz serão, é por designação. Se não for por designação, tem que pedir permissão, tem uma opção de batatinhas aí. Então, olha, agradeçam o fato de eu não ter sido chamado para coisa nenhuma, tá muito bom para mim. Tá? Agora, as suas lives são semanais, diária ou quando você tem um tempo e faz? Não, agora esse bate-papo aqui, nós estamos fazendo quase todo domingo. Não fizemos no ano passado, porque era conferência. Domingo que vem eu já marquei de fazer um com o pessoal no Japão. Muito embora vai ter os Niseis lá em Araçatuba e sei lá mais aonde. Também assistindo aí. E Paraná e São Paulo. Mas é aquilo, é só um bate-papo. Então, agora... Tem muitos alunos. Planeja voltar a morar no Brasil? Não. Só se por conta de um chamado. Chamado? Você não voltar a morar no Brasil? Não, um emprego. De um chamado. Aqui, ó. Se tiver alguma faculdade aí que precisa de um reitor aí, tá? Aí alguém para liderar aí uma faculdade, um negócio qualquer aí, entrar em contato comigo e ver aí, olha, as condições são boas aí, ia dar para mim. Em Sister Martins, estamos tranquilos aí. Homem, pegar um primeiro avião aí e ir. Mas não aconteceu ainda. Tá? Não aconteceu ainda. Quem sabe, né, presidente? Oi? Quem sabe? Quem sabe? O senhor sabe, mas não me disse nada ainda. Por conta de um chamado, né? Para que negócio de chamado. Não é homem, que coisa. Tá bom. Olha, poxa aí, que ótimo ver vocês todos. Peraí, deixa eu ver esse Sister Martins aqui. Aguenta aí, não vai embora não. Vocês aí, fica aí, deixa eu ver se o Sister Martins pode vir aqui dar um oi. Tchau. Feliz Páscoa. Um pouco desse cabelo aí, Marcelo. Tenho aqui. Tchau. Olha ela aí, ó. Sister Martins chegou. Ei, todo mundo! Sister Martins chegou, todo mundo sorrindo. Ei, que coisa boa! Deixa eu fazer um reconhecimento aqui da área. Uau! Oi, Sister, tudo bem? Tudo bem, e vocês estão bem? Estou bem, você, Eder Camargo. Olha, eu estava conversando com meu filho. Oi, presidente. Oi, tudo bem? O seu presidente você vai conhecer daqui a uns 16 anos. Oi, tudo bem com você? Como é seu nome? O meu tempo está acabando aqui no Zoom. Mas antes de terminar, eu recebi vários comentários na minha página no Facebook com a postagem que eu fiz daquele trecho, daquela passagem do Evangelho de Nicodemos. E eu espero que não tenha desviado a atenção de ninguém sobre de falar dos livros apócrifos, isso e aquilo. Eu não queria falar de livros apócrifos, eu queria só mostrar aquilo como uma coisa que nos dá, muito embora é um texto que a gente não sabe quão autêntico seja, provavelmente é do século IV, então quase 1700 anos atrás, mas a percepção que o autor ou os autores daquele texto tinham da glória de Jesus Cristo. E muitas coisas que estão naquele trecho claramente combinam com coisas que profetas modernos ensinaram e com trechos da visão da redenção dos mortos, do presidente Joseph F. Smith, 1918. E quando nós tivemos o nosso sacramento hoje aqui, Sister Martins e eu prestamos nossos testemunhos da veracidade da ressurreição. E eu me lembrei de uma experiência que eu tive anos atrás aqui na BYU Havaí, com um grupo de visitantes de uma faculdade lá em Minnesota. Era uma faculdade também afiliada a uma igreja protestante, e era um grupo de pessoas idosas. Quando nós estávamos recepcionando, um dos senhores lá, nós tivemos uma pequena palestra e eu estava respondendo perguntas a ele sobre a igreja.
Ele me perguntou assim: o que eu não entendo de vocês, mormons, é esse negócio de acreditar que Deus tem um corpo. Para que Deus ia querer ter um corpo? O corpo humano é uma coisa imunda, imperfeito, não presta para nada, é fraco. Para que Deus ia querer, Deus Altíssimo ia querer ter um corpo? Eu me lembro que na ocasião eu pensei assim: ninguém nunca me perguntou isso antes, tem mais de 10 anos. Mas eu me lembro de ter pensado depois do encontro, eu pensei, virando a pergunta do avesso, dizer, por que Deus não ia querer ter um corpo? Imagina, um corpo perfeito, sem doenças, sem fraquezas, sem debilidade alguma, sem estar sujeito à morte e desfrutando de todas as boas coisas que um corpo pode nos dar. Sensações, eu falei de ter um abraço, um beijo de Sister Martins para toda a eternidade, ter os abraços e os beijos dela, de sentir o calor do sol na nossa pele, o frescor do vento, de sentir sabores de uma boa pizza ou alguma coisa que a gente gosta de comer e desfrutar dessas coisas para toda a eternidade. Assim, por que Deus não ia querer ter desfrutar desses benefícios todos para toda a eternidade? E a partir daquela experiência, mais de 10 anos atrás, para mim, os meus pensamentos na época da Páscoa ficaram um pouco mais abrangentes. De eu pensar, puxa, olha só, a ressurreição de Jesus Cristo nos proporciona isso, desfrutar de todos os benefícios do corpo para toda a eternidade e sem ter nenhum dos problemas do corpo para toda a eternidade. Então, na época da Páscoa, isso é uma coisa que nós precisamos testemunhar e testificar para as pessoas. Nós estamos celebrando realmente a ressurreição de Jesus Cristo, a entrada dele no mundo espiritual, onde ele declarou liberdade aos cativos. O cativeiro aqui que estamos falando é o cativeiro da morte. Interessante que no livro de Apocalipse, o apóstolo João menciona morte e inferno como se fossem entidades, como se fossem personagens. Morte e inferno. E sem a ressurreição de Jesus Cristo, nós todos estaríamos cativos da morte e do inferno, que seria a morte física e a morte espiritual, para sempre. E ele nos libertou universalmente da morte física e nos deu a possibilidade de nos libertarmos da morte espiritual, do inferno, dependendo do nosso uso do arbítrio moral, se nós aceitarmos a doutrina de Cristo. Então, isso é o nosso testemunho aqui, nesse domingo de Páscoa, de que nós temos esse testemunho sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Muito bom ver vocês todos e vocês que estão aqui no Facebook Live assistindo, ou só ouvindo, ou já cansaram de ouvir, nem estão mais lá. Mas olha, que o Senhor abençoe vocês todos e que conceda a vocês os desejos justos de seus corações e que o Senhor abençoe esse mundo para que nós nos vejamos livres dessas limitações que nós estamos tendo agora por causa desse vírus, e que possa abençoar os governantes do mundo, quer a gente goste deles ou não. Tanto faz se você gosta do presidente ou do primeiro-ministro ou não, ou da Assembleia Legislativa ou da Câmara dos Deputados ou do Parlamento, tanto faz. Agora não é a hora de criticar, é hora de orar, tá? Para que o Senhor os abençoe com sabedoria maior do que aquelas que eles têm. Muitos deles não têm tanta sabedoria assim. Mas para que o Senhor possa fazer isso, para abençoar o mundo e para que a igreja dele possa retornar às suas atividades normais. Não apenas nossas reuniões dominicais, mas especialmente, os nossos templos possam ser abertos novamente. E a obra de redenção possa continuar desse lado do véu, como deve estar ainda em andamento do outro lado do véu. Então é isso. Então, olha, o Senhor abençoe vocês, tá? Conceda a vocês as nossas e as suas orações fiéis, e estenda isso também a seus familiares, todos os seus entes queridos, e vamos manter contato. Vou chamar a J. Camargo vai chamar
A esposa. Mas ela vai ter que se maquiar primeiro. Ela vai se maquiar primeiro. Essa é profissional. Vê as fotos dela aí, profissionalíssima aí. Sister Maia arrebenta no YouTube. O prazer é todo nosso. Tá bom. Então, estamos chegando aqui agora. Um beijo então. agora pra vocês. Tchau aí. Beijos. Obrigado. Tchau. Tudo é certo domingo que vem. Tchau.